Diz assim a palavra de Deus: eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. É assim que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Mais um teste que o apóstolo João nos ensina para aplicar e então saber como se conhece o espírito da verdade e o espírito do erro. Pai Santo, obrigado de todo o coração pela tua palavra. Ó Deus, abre nossa mente e coração para ouvi-la. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quando surgiu o iluminismo, quando a humanidade, segundo ela mesma afirma, chegou à idade da razão, o racionalismo preponderou e a humanidade começou a deixar de lado os chamados mitos, crendices, e acreditou que, à medida que a ciência avançasse, explicando os fenômenos, a religião, ela retrocederia. A cada passo da ciência, um passo atrás da fé, e chegaria ao ponto de não haver mais fé, muito menos religião. E essa maneira racional de pensar e de tentar explicar, ela de alguma maneira penetrou muito nas doutrinas e no modo de pensar da igreja. Por essa razão, durante muito tempo, as pessoas, mesmo as que creem na Bíblia, passaram a desconsiderar o mundo espiritual e começaram a entender a realidade e os acontecimentos da vida como se explicando somente através das coisas humanas visíveis, e o mundo espiritual invisível, mas tão real quanto o visível, ficou de lado. Então, a secularização, o secularismo, esta maneira de entender meramente racional a vida, preponderou, e as pessoas passaram a desconsiderar o que está por detrás, o que subjaz, o mundo espiritual. É por isso que muita gente criada, às vezes, dentro de uma igreja, não aprendeu sobre batalha espiritual e sobre toda uma espiritualidade que exerce influência direta e muito forte sobre as pessoas e sobre todos os acontecimentos da vida do homem e da vida da sociedade. Por isso, a carta de João é para nós também muito importante. Por quê? Porque João nos alerta que os falsos profetas, eles saíram pelo mundo, assim como teve o ide de Cristo aos apóstolos e à igreja para espalhar-se sobre toda a face da terra, levando o evangelho. Os falsos profetas saíram pelo mundo, e João está nos ensinando que por detrás deles existe um mundo espiritual. Por detrás de cada profeta e suas revelações, suas profecias, sua pregação e seu ensino, existe uma espiritualidade que pode ser maligna. E a igreja não pode ser crédula, a igreja não pode ser ingênua, ela não pode se tornar refém do milagre, a ponto de identificar milagre com sobrenatural. De fato, o milagre opera na esfera do sobrenatural, mas é preciso discernir a fonte do milagre. Por isso João está nos dizendo que a atitude de todo e qualquer cristão diante de toda e qualquer mensagem é uma atitude de ceticismo. João diz: não acrediteis, ponto final, em qualquer espírito,
porque por detrás de cada pregador, mestre, apóstolo e profeta existe uma influência espiritual, e até que ela seja identificada, a ordem é: não acrediteis. A segunda ordem é: avaliai, submetei à prova, testai se os espíritos vêm de Deus. E nós aprendemos que isso é necessário porque o anticristo de João no versículo 3 havia de vir e ele já está no mundo. E no versículo 4 ele diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, Satanás. Ou seja, Satanás está no mundo, este mundo está sob a direção, a influência, o domínio espiritual das trevas, e falsos profetas saíram pelo mundo pregando. E nós não podemos dar ouvidos a estes homens, porque precisamos identificar a espiritualidade que está por detrás de cada um deles. E um dos testes que João nos ensina para identificar se é o Espírito de Deus quem está com aquele pregador ou não, é se ele tem uma doutrina correta a respeito da pessoa e da obra de Jesus Cristo. No tempo de João, haviam hereges que negavam a encarnação de Jesus Cristo. Diziam ser ele apenas uma mera aparência. E em nossos dias muitos dizem isso também. A LBV, a Legião da Boa Vontade, ela afirma que Jesus não teve um corpo físico como nós cremos. Tratava-se apenas de uma aparência, era um corpo fluídico, era algo abstrato, mas não era um corpo, porque a matéria é má e Deus não poderia se encarnar. Então, existem muitas heresias ainda hoje sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E Deus nos guarda e nos permite identificar a espiritualidade que está por detrás dos pregadores, se nós os ouvirmos e eles apresentarem uma doutrina correta. Portanto, a doutrina correta, a sã doutrina, as sãs palavras, elas se constituem em teste para saber se quem está falando é o Espírito de Deus ou não. E isso é muito importante porque no capítulo 3, verso de número 19, nisto conheceremos que somos da verdade. Irmãos, se nós lermos os evangelhos, nós encontraremos Jesus falando que Deus o Pai é verdadeiro. Nós encontraremos os evangelhos dizendo que Jesus é a verdade. E nós encontraremos também versículos onde o próprio Senhor Jesus chamou ao Espírito Santo de Espírito da verdade. Portanto, todo pregador, mestre, professor, quem ministra a palavra, se ele está sob a influência do Espírito da verdade, e Jesus é a verdade, ele nunca proferirá uma doutrina confusa, errada, que nega as Escrituras Sagradas. Portanto, a questão não é se ele realiza ou não milagres, mas se ele prega a verdade do Evangelho, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus Cristo e que é o próprio Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade. E nunca um homem que está cheio do Espírito da verdade e sob a influência do Espírito da verdade e sob o poder do Espírito da verdade, ele vai pregar uma mensagem errada a respeito da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Por isso, João disse: vocês venceram os falsos profetas, eles não conseguiram enganar vocês. Por quê? Porque quem está em vós é maior, é o Espírito Santo. Deus nos deu a revelação, mas Deus também nos deu o revelador. No versículo 24 do capítulo 3 de 1 João, está escrito que o Espírito nos foi dado. Deus nos deu o seu Espírito, e o Espírito Santo habita em nós, e ele é maior do que o espírito maligno que está no mundo. E é em virtude dessa presença interna, interior,
do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, é que nós conseguimos, ao ouvir um falso profeta, identificar a sua doutrina distorcida, às vezes sutilmente, e não lhes dar ouvidos, nem atenção e nem crédito. Então nós os rejeitamos, e João está dizendo que os cristãos para os quais ele escreveu, eles haviam vencido os falsos profetas. Como? Por causa do Espírito de Deus. É isso que João está nos ensinando. Agora, no versículo 5, ele diz assim: eles são do mundo. Eles quem? Os falsos profetas, os falsos pregadores, os falsos mestres. Eles são do mundo. Eles pertencem ao mundo, a uma humanidade irregenerada, inconversa, morta, inimiga de Deus. Eles são do mundo. Por isso, falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Claro, a linguagem, o conteúdo, tudo. Se eu dissesse fulano é alemão, ele fala em alemão e os alemães o entendem, ficaria claro para os irmãos. E a Bíblia está dizendo isso: os falsos profetas, eles são do mundo. Por isso eles falam como quem é do mundo. Eles sabem a linguagem mundana, os conceitos mundanos. Por isso o mundo os ouve. Eles têm popularidade, eles conseguem ser ouvidos, a sua mensagem é aceita, porque eles estão dizendo o que o mundo gosta, o que o mundo quer ouvir, o que o mundo precisa ouvir. Mas nós não somos do mundo. Nós, verso de número 6, somos de Deus. Nós pertencemos a Deus e nós procedemos de Deus. Deus é a nossa origem. Dele viemos e nós somos dele. E diz o apóstolo: quem conhece a Deus, nos ouve. Aqui está o teste. E aqui está também algo muito importante sobre a doutrina da igreja. Observe que como eu posso saber se alguém é ou não é de Deus? Se essa pessoa conhece a Deus, ela ouvirá, entenderá e acatará a nossa mensagem. Porque quem é de Deus reconhece a palavra de Deus, reconhece a voz divina. E quem não é de Deus não nos ouve. É por isso que um crente sem a igreja, isolado, que diz: eu posso ler a minha Bíblia em casa, eu posso adorar a Deus sozinho, eu não preciso da igreja, ele está cometendo um erro gravíssimo, porque é a igreja reunida, ouvindo a palavra e pregando a palavra, ela discernirá, como igreja, como corpo, os falsos profetas, as heresias, e também saberá discernir quem é de Deus e quem não é de Deus. Portanto, observem que o mundo ouve quem é mundano, e os que falam ao mundo falam com a linguagem do mundo. A popularidade das heresias, meus irmãos, é tal. Por quê? Porque encontram ouvidos preparados para receber aquela mensagem. E quando você para ouvir o que as pessoas creem, quantas asneiras! Quando você para ouvir, eu vi um documentário na televisão, onde um grupo de roqueiras inglesas, todas lésbicas, elas adoram o órgão sexual feminino, e dezenas e centenas e milhares de mulheres e moças na Inglaterra e na Europa seguem aquele grupo de roqueiras que se apresentam no palco nuas, mantêm relações sexuais durante as apresentações, entram nas florestas para prestar culto, sacrifícios e adorar. O documentário mostrou outros grupos de rock nos Estados Unidos com a mesma ênfase, só que agora adoram o órgão genital masculino. E no Oriente,
E você começa a perceber as barbaridades no mundo ocidental, um mundo que se intelectualizou, como voltar ao paganismo. Irmãos, o nosso mundo ocidental está voltando ao paganismo, ao animismo, voltando a estas formas religiosas extremamente primitivas e irracionais. Por quê? Porque eles são do mundo e falam a linguagem que o mundo quer ouvir, e o mundo dá ouvidos a essas pessoas com as suas tolices, as suas barbaridades. Eles ouvem. Por que eles ouvem? Porque eles são do mundo. Há uma identificação. Eles se identificam, eles se entendem, eles se conhecem. Eles falam o que os outros querem ouvir e eles ouvem o que as pessoas querem dizer. É por isso que quando nós pregamos o Evangelho, eles não nos ouvem, porque quem é de Deus nos ouve, diz João, mas quem não é de Deus não nos ouve. Eles não querem ouvir o Evangelho, eles têm desprazer, eles rejeitam a mensagem do Evangelho e a palavra de Deus, porque eles não conhecem o Deus do Evangelho e nem o Deus que pronunciou a sua palavra. A rejeição da palavra revela uma rejeição mais profunda do próprio Deus que falou, do próprio Deus que se revelou por intermédio da sua palavra. Por isso, nós podemos saber quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem é de Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. É assim que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Quem é de Deus ouve o espírito da verdade, ouve o Evangelho. Quem não é de Deus ouve o espírito do erro. O espírito do erro é o espírito maligno, é o pai da mentira. Ele conta suas mentiras e ele engana as nações com o seu erro, e as pessoas ouvem e dão crédito. Por quê? Porque elas pertencem ao espírito do erro. Logo, elas ouvem o que é errado. Os irmãos querem ver? Vamos para Mateus capítulo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Por que não é possível enganar os escolhidos de Deus? Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. A presença do Espírito da verdade em nós não permite que os falsos profetas, com milagres extraordinários, consigam nos enganar. Eles vão fazer um paralítico andar na sua frente, um cego enxergar. Eles vão fazer com que uma pessoa roxa, morta dentro de um caixão, volte a viver. Isso será diante dos nossos olhos, mas nós não lhes daremos créditos, porque nós iremos ouvi-los. E quando eles começarem a falar, o Espírito da verdade que está em nós vai identificar o espírito do erro, a mentira, a heresia, e nós diremos: é mentira, não é de Deus. Agora os irmãos querem ver uma passagem ainda mais forte do que essa? 2 Tessalonicenses 2:9. Ele diz que a vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás, com poder, com todo o poder, sinais e falsos milagres, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para ser salvos. Observe, eles rejeitaram amar a verdade para ser salvos pela verdade de Deus. É por isso que Deus lhes envia a atuação do erro, para que creiam na mentira. Ou seja, vocês não querem amar a verdade, vocês rejeitam a minha verdade, vocês não amam a minha verdade, vocês não querem ser salvos pela minha verdade, então vocês irão crer na mentira, vocês irão crer no erro, e vocês não serão salvos. A ira de Deus se revela assim. Quem rejeita a verdade de Deus e não a ama, Deus lhes envia a atuação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer
na injustiça. O Evangelho é a verdade de Deus, o Evangelho da verdade. Diversas vezes Paulo diz isso. Ora, por que nós, meus irmãos, não seremos enganados? Vamos voltar para 1 João. Porque nós venceremos o espírito do anticristo, ou seja, Satanás e os falsos profetas. 1 João capítulo 2, verso 20, diz assim: ora, vós tendes a unção da parte do santo, e todos tende conhecimento. Que unção é essa que nós temos da parte do santo? Quem é o santo? É Jesus. E que unção é essa que nós temos da parte do santo? É o Espírito Santo de Deus. Vejam João 2,17, 1 João 2,27. Quanto a vós, a unção que dele recebestes, mantém-se em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas a unção que dele vem é verdadeira, não é baseada na mentira, e vos ensina a respeito de todas as coisas. Permanecei nele, assim como ela vos ensinou. A unção nos ensina a permanecer em Cristo. Quem é a unção? É o Espírito Santo de Deus. Essa unção é verdadeira, não é baseada na mentira. É por isso que João diz: vocês venceram os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, o Espírito Santo, que vos foi dado. 1 João 3,24. Ele é a unção de Deus, a unção que é verdadeira. Por isso, todo crente verdadeiro é habitado pelo Espírito, a unção de Deus, o Espírito da verdade. E quando um falso profeta, um falso pregador, um falso apóstolo, um falso mestre, mesmo que com a maior eloquência, e mesmo que usando a Bíblia de maneira afiada, o Espírito de Deus que há em nós, o Espírito da verdade, rejeita a mentira, rejeita o espírito do erro que está com aquele pregador. E Deus nos dá capacidade. Os escolhidos de Deus não serão enganados, verão mortos ressuscitar, verão cegos enxergar, mudos falar, surdos ouvirem, mas não crerão, porque o Espírito da verdade denunciará o espírito do erro. Mais ainda, 1 João 3,9: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele. Quem é a semente de Deus que permanece em nós? É a palavra. A palavra de Deus é a semente. Em Tiago capítulo 1 é dito que Deus implantou em nós a sua palavra, e ela tem poder para salvar as nossas almas. Portanto, meus irmãos, Deus nos deu o seu Espírito, a sua unção, o Espírito da verdade. Deus nos deu a sua semente, a sua palavra, está em nós. É por isso que nós temos que não dar crédito a todo pregador. Não acrediteis, avaliai, para saber se quem está com o pregador é o Espírito de Deus ou o espírito do erro. E nós os venceremos e não seremos vencidos, porque quem está em nós é maior. O Espírito de Deus é maior do que o espírito satânico, e ele denuncia para nós: isso é a mentira. Sabe por quê? Vamos abrir em João, Evangelho de João, no capítulo 14. João 14, são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. João 14, 17, o que está escrito? Como foi que Jesus chamou ao Espírito Santo? Ele diz: o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber. O mundo recebeu o espírito do anticristo, esse sim, o mundo recebeu, mas o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Jesus estava com eles e em breve estaria dentro deles pelo Espírito.
Então, quem é o Espírito Santo, segundo Jesus? É o Espírito da verdade. Por isso, quando o erro doutrinário, quando a heresia vem, o Espírito da verdade que habita em nós, a unção, diz: isso não é de Deus, isso não procede. Vamos ver como Jesus o chamou em João 15, 26. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. E Jesus é a verdade. Vamos ver em João 16, 13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Ele é o Espírito da verdade, que nos conduz a toda a verdade. Por isso João está dizendo: vocês venceram, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Quem é de Deus nos ouve. Por quê? Porque o Espírito de Deus, o Espírito da verdade está nele. E quando alguém que é habitado pelo Espírito da verdade ouve alguém pregando a verdade de Deus, no poder do Espírito da verdade, então ele dá crédito, ele ouve, porque ele conhece a Deus. Ora, meus irmãos, os irmãos querem ver como isso é interessante e ao mesmo tempo maravilhoso? João 10, vamos para João 10, capítulo 10, versículos 4 e 5. O que é que Jesus disse? Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, pois conhecem a voz, conhecem-lhe a voz, mas jamais seguirão um estranho. Pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Quem é habitado pelo Espírito da verdade, conhece a voz daquele que é a verdade, o verdadeiro pastor. Ele nos chama e as ovelhas conhecem a voz. Essa é a voz do meu pastor, é Jesus, o supremo pastor e bispo de nossas almas. Eu o seguirei. Querem ver? Jesus disse mais. Vejam aí no versículo 8, ele diz: todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Os escolhidos de Deus, as ovelhas, não ouvem os ladrões, os assaltantes, os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos operadores de milagres. Os irmãos querem ver mais? Verso 16: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco de Israel. Éramos nós, os brasileiros, os manauaras, não é verdade? As outras ovelhas, é necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Nós ouviremos a voz do Espírito da verdade, dizendo: Jesus é a verdade, e nós creremos nele. Versos 26 e 27. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Estas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus explica por que muita gente ouve a palavra dele e não o segue. Porque não são suas ovelhas, não são os seus escolhidos, não têm o testemunho do Espírito da verdade. Portanto, acabam não crendo na verdade. Agora, meus irmãos, para voltarmos ao texto que estamos considerando, vamos ainda ver outros aqui no Evangelho de João que nos iluminarão a mente para perceber como este apóstolo captou a mensagem de Cristo e a reproduziu com fidelidade. Vamos para João 7. João 7. O mundo não vos pode odiar, mas odeia a mim, pois dou testemunho de que suas obras são más. Agora veja o versículo 15. Os judeus se admiravam, dizendo: como este homem tem tanta instrução,
sem ter estudado. Jesus lhes respondeu: o meu ensino não vem de mim, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se esse ensino é dele ou se falo por mim mesmo. Os irmãos observaram? Quando uma pessoa ouve a palavra de Deus, querendo fazer a vontade de Deus, ela sabe se aquele ensino é de Deus ou não é de Deus. Por quê? Por causa do Espírito da verdade. Querem ver o versículo 17 e 18? Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se esse ensino é dele ou se falo por mim mesmo. Verso 18: quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Jesus é verdadeiro. Veja os versículos 28 e 29. Mas Jesus, levantando a voz no templo, passou a ensinar, dizendo: sim, vós me conheceis e sabeis de onde eu venho. Contudo, eu não vim por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis, mas eu o conheço, pois venho da parte dele e ele me enviou. Quem é Deus o Pai? É aquele que é verdadeiro. Observem bem, como Deus o Pai, como Deus o Filho e Deus o Espírito Santo são chamados de verdade ou de verdadeiro. Agora veja João 8, versículo 19. Jesus está falando para os judeus, e ele está dizendo: vocês não conhecem Deus. Vejam, e eles lhes perguntaram: onde está teu pai? Jesus respondeu: não conheceis a mim nem a meu pai. Se o conhecesses a mim, se conhecesses a mim, também conhecerias a meu pai. Verso 26. Tenho muitas coisas para dizer e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, isso falo ao mundo. Verso 40 agora. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade, que ouvi de Deus, mas Abraão não fez isso. Verso 43, por que não compreendeis a minha mensagem? É porque não suportais ouvir a minha palavra. Os irmãos estão observando? As pessoas não suportam a palavra de Cristo. Ele diz a verdade, ele fala sobre o Deus verdadeiro, e as pessoas não conhecem. E Jesus está falando para judeus. Será que tinha um povo que conhecia mais a Deus do que os judeus? E Jesus está dizendo: vós não o conheceis. Olha o versículo 45. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Verso 46. Quem dentre vós me acusa de pecado? Se digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus, ouve as suas palavras. Por isso, vós não as ouvis, porque não sois de Deus. É por isso que a gente prega e as pessoas não ouvem, porque elas não são de Deus. Foi exatamente estas palavras de Jesus que João está dizendo: eles são do mundo, falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Eu voltei para 1 João capítulo 4, verso 5. Por isso que toda mensagem que vem do espírito do erro, que é o espírito do anticristo, que está no mundo e o domina, essa mensagem tem audiência, tem credibilidade. No entanto, verso 6, nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Jesus disse: eles conhecem a minha voz, as minhas ovelhas. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus, não suporta as palavras de Cristo. Quem não é de Deus, não as ouve. É assim que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Esse é um teste. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus, e quem não é, não ouve. Meus irmãos, é por isso que as pessoas rejeitam a nossa pregação.
porque o Espírito da verdade não está neles. E as verdades de Deus são espirituais, e elas só podem ser discernidas espiritualmente. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios 2 que Deus nos deu o seu Espírito para nos capacitar a compreender as coisas que Ele revelou. Sem a presença interior do Espírito da verdade, não se compreende a verdade revelada. Por isso, nós vencemos os falsos profetas, por causa da presença do Espírito Santo de Deus em cada um de nós. Fica claro aqui também, meus irmãos, que a nossa proteção está na igreja, é no corpo de Cristo. É a igreja ouvindo, julgando, avaliando, testando, para descobrir se a mensagem é verdadeira e se o espírito que está por detrás do pregador é o espírito do erro ou é o espírito da verdade, se é o espírito do anticristo ou se é o espírito de Cristo, se é um falso profeta ou se é um verdadeiro profeta, porque o verdadeiro profeta prega a verdade de Deus, que é a palavra da verdade. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, Deus é verdadeiro, disse Jesus. Jesus é a verdade, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, a palavra de Deus é a palavra da verdade, e quem é habitado por este Espírito, esta unção e esta semente, que é a verdade, vai discernir o erro quando ouvir a distorção doutrinária e perceberá que a espiritualidade que subjaz ao pregador ou ao operador de milagres é uma espiritualidade maligna, satânica e não divina. Por isso, os escolhidos de Deus não serão enganados, mesmo se presenciarem os maiores e os mais extraordinários milagres. Portanto, o segredo não está em ver, mas ouvir. Quando alguém operar um milagre, você não terá como refutar, você terá que dizer: é verdade, ele era surdo, agora ele ouve, ele era cego, agora ele enxerga, é um fato, agora me pregue. No que você crê? Quando ele começar a pregar, você vai saber se ele é de Deus ou se ele não é de Deus, porque agora o critério não é ver, mas é ouvir. Por isso Jesus voltou ressurreto para dizer: Tomé, bem-aventurados que não viram e creram, porque agora será pela pregação e pela audição que a verdade será discernida. Não serão os sinais, não serão os prodígios e nem as maravilhas que veremos, que nos dirão o que é o certo e o que é o errado, mas é aquilo que será dito, pregado. O espírito do erro se revelará pelo erro doutrinário e o espírito da verdade pela verdade doutrinária. Por isso, precisamos conhecer a verdade, a palavra da verdade. Venha para a escola dominical, venha estudar as doutrinas, conheça as verdadeiras doutrinas, para que você não seja enganado, sua família não seja enganado, e você ajude a sua igreja a discernir toda e qualquer pregação. Temos que tomar cuidado do rebanho e de nós mesmos. Essa é uma missão que Deus nos outorgou. Portanto, se você tem sido negligente para com o estudo das verdades de Deus, eu quero lhe pedir que nesta manhã você faça um voto com Deus, um voto de ser um leitor, um estudioso da palavra de Deus. E você poderá cumprir esse voto não faltando aos cultos e muito menos à escola bíblica dominical.